A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje é domingo, 16 de março de 2025, na gravação do vídeo. Se o áudio estiver baixo, não estiver na normalidade, por gentileza, aumente o volume para nós não perdermos essa mensagem, essa ministração, que é de grande e extrema importância. Que Deus abençoe o seu domingo com as ricas bênçãos do reino dos céus, o reino de Deus, o Todo-Poderoso. Vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, transgressões e iniquidades, nos purifica, nos santifica, tira de nós, Pai, toda iniquidade, toda carnalidade, tudo que não provém do Senhor. Que nós sejamos puros, limpos e santos de coração. Em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor é santo, que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco pela palavra, pela mensagem. Que almas sejam salvas, que almas sejam restauradas, restituídas, que almas cheguem ao conhecimento da Tua graça, da Tua palavra, da Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos na série de março a julho desse ano de 2025, voltando ao meu primeiro amor, às minhas primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, está ali o nosso tema entre o verso 4 e o verso 5. Nós vamos deixar uma mensagem aqui, quando for a série do primeiro amor, vai ser mensagens muito importantes sobre a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus e a volta de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo, sobre nós estarmos preparados e não desapercebidos. Mateus 25 está assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Nós temos que ser as prudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e com as suas lâmpadas. Retardando o esposo, demorando, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então é a volta de Jesus, Foram pegas aí, quando menos esperavam, Jesus voltando. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, não pode apagar o azeite. Mas as prudentes, isso que eu estou falando, não está escrito, respondem dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos a vós. Nunca podia ter faltado. E tendo elas encontrando, chegou o seu esposo. E as que estavam preparadas, as que estavam prontas, como nós temos que estar prontos pela vida de Cristo, E tendo ele ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aí é o pior, para quem ficar. Fechou-se a porta, como foi no dia do dilúvio. É a mesma coisa. Achavam que não ia chover, zombavam de Noé. Quando Deus deu a ordem de Noé entrar na arca, o anjo fechou a porta por fora, não tinha mais como. Fechou-se a porta. Isso aqui é muito grave. Depois, verso 11, depois chegaram-se também as loucas virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos as portas. Aqui está querendo dizer que é tarde demais, tá? Que não seja isso comigo, com você, conosco, que não aconteça, que nós estejamos apercebidos, ainda mais que nós estamos no princípio do fim. Nós estamos caminhando para o fim, é bíblico, é só olhar os sinais que está nítido aos nossos olhos, a não ser que nós estamos cegos espiritualmente, que é lamentável, ou mortos espiritualmente. Nós não podemos estar nesse estágio de cegueira espiritual, surdez espiritual e morte espiritual, que a nossa lamparina está apagada, ela tem que estar acesa. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha que triste isso aqui.
Aí, olha a advertência no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem é o Senhor Jesus. O texto por si, eu costumo dizer, quando algumas leituras da Bíblia nós lemos, ele por si, ele já fala por si só tudo que nós vamos meditar. Isso aqui é uma simbologia da igreja, de nós estarmos prontos para a volta de Cristo e de nós não estarmos preparados. Nós sabemos que nós temos sonhos, nós sabemos que nós vivemos uma vida aqui na terra, mas não é a primeira coisa do cristão, o primeiro alvo objetivo. A Bíblia diz assim: se nós esperarmos somente nesta vida, somos os piores dos homens, o pior do ser humano. Porque a nossa morada, a Bíblia diz, a principal morada, nós, segundo nós cremos pela Bíblia, pela fé e pelo Espírito de Deus, é a celestial. Não é essa morada. E nós vemos que dia após dia a Bíblia está se cumprindo, os sinais estão aí, né? Nós acabamos de ter aí o dia 13, um grande sinal da volta de Cristo, para quem entende de profecias bíblicas, para quem entende dos sinais nos céus, dos sinais da terra, como a Bíblia disse, está aí. A Bíblia disse que haveria sinais nos céus, haveria sinais da terra, né? A natureza está gemendo, né? Nós só vemos falar de dor dia após dia. A Bíblia se cumpre, pai contra filho, filha contra pai, reino contra reino, nação contra nação, guerras, rumores de guerras. Só que nós estamos no estágio muito elevado de tudo isso daí. A Bíblia ela vai se cumprir se nós estivermos com lamparinas apagadas, como as 5 imprudentes, as loucas, nós não vamos ver, nossos olhos espirituais estão tapados, nossos ouvidos também, nós não vamos escutar nada, vamos estar cegos, mortos espiritualmente, né? Tem diferença de você estar abatido espiritualmente, por causa das lutas, dos problemas, das dificuldades, das adversidades que nós somos humanos, mas nós temos que estar a nossa vida numa total comunhão com Deus. Se hoje for o dia da nossa partida na terra, nossa alma partir com Cristo, ou se for a vinda de Cristo, ela vai ser quando menos esperar. Vamos ler aqui o último versículo de Mateus 25. Olha só, vigiai. A primeira coisa do cristão tem vários pilares. É a vigilância. Pois porque não sabeis o dia, nós não sabemos. Tantas pessoas que já tentou adivinhar o dia, a volta de Cristo, ninguém sabe. E se precipitaram. Eu não estou julgando que eu não sou juiz. Todos nós erramos. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Há de vir, nós não sabemos. Mas tem os sinais, né? Eu gosto de assistir filmes, novelas sobre o arrebatamento. Por quê? Principalmente quando mostra o arrebatamento. Todos os filmes, eu assisti uma novela da Record sobre o Apocalipse, a novela da Record é Apocalipse muito boa. No arrebatamento, as pessoas não estão esperando, até aquelas que estão em comunhão com Deus, que estão com intimidade com Deus, com vida no altar, foi um dia que elas não esperavam. Elas estavam em pecado? Não. Elas estavam em erros com Deus? Não. Elas estavam com as lamparinas apagadas? Não. Mas foi num dia normal, foi num dia comum, como foi no dia do dilúvio, vai ser assim. Não é porque nós estamos nos tempos modernos que dizem que Jesus já voltou. Olha os sinais. Nós temos que examinar as Escrituras. E nós temos que pedir a Deus, o Espírito Santo, quando nós estamos confusos, principalmente para o tempo do fim, para Ele abrir os nossos olhos espirituais. Lembre-se, voltando ao primeiro amor, às primeiras obras, a vinda de Cristo para o cristão é a redenção do cristão. Não teremos a morte, a dor, a enfermidade, isso aí vai passar. Nós vamos ter um corpo semelhante de Cristo. Eu vou deixar uma mensagem aqui para fortalecer a sua fé, edificar a sua fé. Então medite nessa palavra, não fique só na mensagem Mateus capítulo 25. Que Deus abençoe a todos.